Bom dia, alunos do sétimo ano. Estamos começando mais uma aula de História. A gente está iniciando hoje a unidade 3, novas formas de pensar o desenvolvimento científico. O que é esse desenvolvimento científico que esse capítulo vai abordar, né? A gente vai falar da Revolução Científica do século XVII. Esse capítulo vai trazer a origem dessa Revolução Científica. Revolução Científica é essa que acontece num contexto em meio ao Renascimento. E aí a gente tem todas aquelas características do Renascimento que o capítulo vai trazer. Que o Renascimento cultural e o antropocentrismo foram responsáveis por um processo que promoveu mudanças na necessidade de ver e reconhecer e pesquisar a natureza. Então, a partir do momento que o homem passa a ser, através do antropocentrismo, o centro de observação do universo, ele começa a se sentir ele como protagonista e não mais a recorrer somente às explicações da religião. Então ele começa a questionar esses dogmas, essas verdades trazidas pela igreja. Ele vai avançar em termos científicos. Começar a nossa aula de hoje, pessoal. As ciências estão em tudo. Imagine a vossa volta. Imagine qual a importância do livro. Qual que é a importância dos jornais? Qual a importância da internet? Pensem que tudo isso são avanços tecnológicos. Agora, prestem atenção que se não fossem esses avanços tecnológicos, provavelmente nós não estaríamos aqui de forma virtual tendo a nossa aula, não é verdade? Então, a tecnologia, as ciências, ela é muito importante. Então, é ela que possibilita o desenvolvimento da humanidade e até o ponto que nós estamos hoje. Conhecer como se deu essa verdadeira revolução científica nos ajuda a compreender o nosso mundo de hoje, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Além disso, a reforma religiosa promoveu o espírito crítico, já que muitos pensadores e cientistas perceberam que poderia discordar dos dogmas católicos. A consolidação dos estados modernos, pois o desejo de seus governantes de acumular riquezas e gerar crescimento, levou-os a apoiar o desenvolvimento de estudos científicos. Então a gente vai falar um pouco sobre essa revolução científica, né? No século XVII e XVIII, verificou-se que na Europa um tão grande e importante desenvolvimento científico, sobretudo nos domínios da matemática, da astronomia, da física, da química e da medicina, que se pôde falar de uma verdadeira revolução científica. Na origem dessa revolução encontra-se o chamado método experimental ou científico, que se baseia em 5 etapas. Aí a gente tem a observação, o levantamento de um problema, formulação de uma hipótese, a experimentação e a conclusão, né, que são a generalização e as leis gerais. Aqui a gente tem os principais avanços da ciência moderna, né, o homem do século XVII ampliaram o método experimental a todas as áreas de estudo, resultando no desenvolvimento da ciência, com a matemática, a astronomia, a física, a química e a medicina. Então, no quadro ao lado, a gente tem os principais cientistas, né, em relação à matemática, a gente tem o Descartes, na astronomia a gente vai ter o Galileu e o Newton, na física a gente vai ter o Pascal e o Torricelli e o Benjamin Franklin. Além disso, a gente vai ter, na química, a gente vai ter o Lavoisier e na medicina a gente vai ter o Harvard. Principais meios de difusão do conhecimento científico, né? As academias, a associação onde os cientistas trocavam entre si os resultados das suas experiências e pesquisas, foram importantes para divulgar os novos conhecimentos científicos que iam surgindo. Exemplos, a gente tem a Academia Real das Ciências de Paris, a Real Academia de Londres e a Academia Real de Ciências de Lisboa. A gente tem os salões e cafés, bibliotecas, gazetas e jornais. Por isso que eu perguntei da importância dos jornais, né? Nesse momento aqui, as bibliotecas, os livros também são muito importantes para se produzir esse conhecimento científico, né? E existia nessa época salões e café onde os cientistas se encontravam para trocar experiências, falar dos seus avanços, como iam suas pesquisas científicas, né? Quais são os obstáculos dessa inovação? O clima do progresso científico que caracterizou a Europa dos séculos XVII e XVIII constitui uma cultura de elite, pois apenas os membros dos grupos privilegiados se mantinham informados. Vocês lembram, né? A estrutura não muda. Apenas os privilegiados vão ter acesso a esse conhecimento aqui. De fato,
a maioria da população europeia continuava analfabeta e alheia aos avanços científicos, devido. Aí a gente tem o porquê que a maioria da população europeia continuava analfabeta, né, e alheia a esses avanços, né? Primeiro, a persistência de uma forte cultura popular que mantinha muitas tradições relacionadas com a vida agrícola e com a religião. Então, embora ele tenha esse desenvolvimento, né, a gente ainda vai ter essa questão da religião muito forte. A ação do Index, né, e da Inquisição, que se opunha à difusão das novas leis. A gente falou do Index, né, aqueles livros que eram proibidos, né, aqueles que foram tratados como problemáticos pela Igreja Católica e a Inquisição, né? Quem fosse contra a Igreja Católica era perseguido, né? A gente viu isso na Reforma Protestante, né? Ao ensino tradicional, e controlado pelos jesuítas, apresentava currículos e métodos ainda baseados nos mestres da antiguidade. Então, a Igreja Católica ela ainda continua exercendo o seu papel aqui em censurar, né? Por assim dizer, em controlar e também em controlar o que seria ensinado nessas igrejas jesuítas. Ou seja, então a tradição aqui ela é mantida. Então o progresso técnico, o desenvolvimento da ciência levou a invenções durante os séculos 17 e 18 de muitas máquinas e instrumentos científicos, como o microscópio, o termômetro, o telescópio, a calculadora, o barômetro, o relógio de pêndulo, a máquina a vapor e outros balões de ar quente. O que é importante a gente apresentar tudo isso? Vejam que todos esses elementos que eu citei aqui estão presentes no nosso dia até hoje, não é verdade? A gente tem o microscópio, o termômetro, o telescópio, a calculadora, o barômetro, tudo isso é utilizado até hoje. Embora o relógio de pêndulo não seja tão comum hoje, né, a gente tem outras tecnologias, mas é um princípio de relógio, né, que ajudou a nós a continuarmos, né? Aí o alargamento do conhecimento, a gente tem os progressos científicos e técnicos impulsionaram a realização de grandes viagens de exploração. No decorrer do século XVIII, navegadores ingleses, holandeses, franceses, acompanhados de geógrafos, cartógrafos e botânicos, efetuaram viagens nos oceanos Pacífico, Ártico e Antártico, descobrindo novas ilhas, né? Aí tem várias descobertas que vão surgir a partir disso. Então, a persistência, a inovação, a inquisição e o ensino tradicional. Então, a gente vai ter a descoberta sobre o funcionamento do corpo humano, da natureza, a descoberta da circulação do sangue pelo Harvey, médico. Na física e química, a gente tem o Pascal, né? E a gente vai falar da astronomia de Copérnico, Galileu. A gente tem o Halley, Kepler, Newton. Na matemática, a gente tem o Descartes. Tudo isso, qual os desenvolvimentos? Surgimento do termômetro, telescópio, microscópio, barômetro, tudo isso que foi citado anteriormente, né? Progresso na cartografia, geografia e construção naval, da origem de um novo movimento expansionista. E aí a gente tem a exploração de novas regiões do mundo, Pacífico, Ártico, Antártico, as descobertas de ilhas desconhecidas, explicação para certos fenômenos da natureza, a descoberta de diversas espécies e animais vegetais, né? A revolução científica estava essencialmente ligada a pequenos grupos de intelectuais, já que a maior parte da população europeia era analfabeta e, como tal, continuava a ignorar todas as descobertas científicas. A Igreja manifestou uma forte resistência a essas ideias inovadoras, pois essas abalavam suas verdades e valores. Por isso, a Inquisição fazia censura prévia a todas as obras a publicar, mas também prendeu e condenou muitos cientistas, acusando-os de praticarem bruxaria. Essa revolução deu-se no século XVII e século XVIII, né? E foi um grande avanço do conhecimento na maneira de ver o mundo através de vários cientistas que aprofundaram o conhecimento sobre várias áreas. Pessoal, nesse sentido, é sempre importante a gente frisar por que nós estudamos a história. A história serve para quando a gente vai ao passado, igual a gente está indo hoje, no século XVII, XVIII, um pouco antes ali, século XIV, quando começa o Renascimento, a gente está buscando compreender esse passado, mas para entendermos, na verdade, o nosso presente. Entender de onde surgiu essas tecnologias, por que essas tecnologias são tão importantes, em que momento elas surgem e passam a fazer parte da vida das pessoas. Quando a gente fala de revolução, a gente está falando da mudança do paradigma. A Europa, quando a gente fala de paradigma, é aquilo que é consensual. A Europa, nesse período, ela está saindo do seu status de uma sociedade rural, né, camponesa, dominada
pelos dogmas da igreja, está se revolucionando e vai partir do princípio de necessidade de transformar as ações. Então, nesse sentido, a gente vai perceber que essas modificações elas vão afetar até hoje o nosso presente. Então, quando a gente estuda a história, a gente está estudando um pouco sobre nós mesmos. Isso implica em dizer que essas tecnologias que são embrionárias aqui no século XVII, elas estão presentes até hoje, né? Todas elas foram citadas aí para vocês e hoje nós estamos em outros avanços científicos também, como a internet, como a própria internet hoje, que é fundamental para mantermos a nossa aula aqui hoje, né, pessoal? Então, encerra a aula aqui hoje, leiam o capítulo e eu vou descrever aí o que é para vocês fazerem, tá bom? Nos encontramos às 11 horas lá na plataforma Zoom. Tchau, tchau.